Olá! Eu quero começar o nosso programa de hoje dividindo com você uma história que está lá em Atos, capítulo 12. Uma história que talvez você conheça. Ali a palavra de Deus nos relata que a igreja estava orando. Pedro estava preso e Tiago também. Tiago já havia sido morto. E provavelmente, quando Pedro fosse apresentado a Herodes, ele também seria preso. Mas aí a Bíblia nos fala, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Depois, se você ver e ler a história inteira, você vai perceber que Pedro foi de fato liberto. Quando ele foi ver, ele já estava na rua, ele achou até que era um sonho. E aí ele chegou diante da igreja, acharam até que era um fantasma, a própria igreja que orava por ele. O que eu quero te dizer com isso são duas coisas. A primeira é sobre o momento que Pedro conseguiu viver com Deus. Ele tinha tanta confiança em Deus que provavelmente não interessava para ele se ele iria morrer ou se ele iria viver. Ele confiava que Deus iria fazer o melhor, a ponto de conseguir estar dormindo diante dessa situação. E outra coisa, que é o que eu quero falar principalmente com você aqui hoje, a igreja orava, a igreja intercedia por ele quando Deus enviou um anjo. Não deixe de orar por você e pelas pessoas que você ama. Não deixe de interceder pelas pessoas que estão ao seu redor. Não desista delas, não desista dos seus filhos, do seu marido ou da sua esposa, das pessoas que você ama. Continue orando, continue intercedendo, não desista da mudança na causa da justiça, da transformação na saúde, nunca desista de situação nenhuma. Continue orando, porque como eu sempre digo, não há nada que a gente não vence em oração. Depois medite em todo o capítulo 12 de Atos, Deus vai falar mais com você. Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar desse mundo. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É um prazer ter você conosco aqui no nosso programa. Hoje a gente fala um pouquinho sobre comportamento possessivo e ciúmes doentio. A gente viu recentemente o que aconteceu no estado de São Paulo, em São Bernardo, quando uma jovem, provavelmente por ciúmes, uma mulher, atacou o namorado, eles brigaram e em seguida ela atropelou várias vezes até matá-lo. Que situação, né? Tudo indica que o crime aconteceu de fato por ciúmes e é por isso que a gente vai falar sobre essa possessão. Esse é um caso que veio à mídia, mas a gente sabe que infelizmente se repetem casos como esse. Do outro querer que a pessoa seja dela, viva pra ela. Será que quem ama mata de fato? E aqueles casos das pessoas que matam o outro e em seguida se matam. Será que tem uma doença psicológica por trás disso? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o psicólogo Emanuel Ribeiro, que vai nos ajudar a entender esse assunto. E é lógico que a gente vai fazer a principal pergunta: como ficar em alerta em uma relação e saber quando é a hora de sair fora? A gente hoje também conversa com a Vanessa Silveira, que é dermopigmentadora, e vai conversar com a gente sobre sobrancelhas 3D. Você vai saber tudo sobre esse assunto daqui a pouquinho com ela, tá? A gente vai trazer modelo, vai demonstrar tudo do jeito que você gosta. E a gente bate papo hoje também sobre companheirismo e reciprocidade. A gente viu também, recentemente, aconteceu o caso de um morador de rua que teve um problema, ele foi levado para o hospital e o cachorro dele foi atrás. Quantas vezes a gente vê essa situação se repetindo na rua e às vezes dentro de casa, daquele animal que é tão companheiro. A gente vive num mundo em que às vezes as pessoas não conseguem ter esse companheirismo entre elas e daí a gente vê o cão tendo uma atitude que nos faz repensar tudo. A gente vai falar sobre isso com a Sônia Sacramento, que é professora universitária e coach e esclarece as nossas dúvidas. Quanta coisa boa, né? Com a sua participação por telefone no 0 operadora 11 3337 5886 ou entrando na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Deixa lá sua pergunta em box. Vem comigo que a gente vai dar um giro pelo mundo. Vamos conversar com o João Ruth. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Boa tarde mesmo. Sobrancelha 3D. Isso. Rapaz, fiquei
Fiquei agora curioso. Achei que tinha ficado interessado. 3D, como é que deve ser? Sobrancelha 3D. Ó, eu vou te contar um negócio. A Vanessa já trouxe aqui algumas coisas super interessantes que ela faz com técnicas que seriam semelhantes à micropigmentação. Dá pra cuidar de estria, dá pra cuidar de vários tipos de cicatrizes, dá até pra cuidar de calvície, não é não, Vanessa? É isso, calvície também, né? Dá pra fazer um monte de coisa, sabia disso, João? Bom saber, Legal, saber. Né? Principalmente da calvície. Mas você não precisa, né, João? Por enquanto, é que eu tô usando peruca, ninguém sabe, mas... Eu desconfiava. Depois eu vou tirar aqui no ar. Ó, um dia desse a gente puxa. Ó, giro de hoje começa com a história de uma doença antiquíssima, a lepra. O nome causa repulsa em quase todos que ouvem falar dessa doença. Por isso, nos últimos anos, foi trocado para mal de Hansen, ou hanseníase. A doença é muito antiga e certas formas são curáveis, 100%. Agora, outras podem ser controladas. Um dos maiores preconceitos em se tratando dessa doença é o preconceito religioso. Oladelli não é como os outros barbeiros em Pobe, no leste do Benin. Ele foi diagnosticado com hanseníase há 10 anos, mas agora está curado. O único sinal de que uma vez teve a doença são seus dedos curvados. Graças à reabilitação, ele manuseia tesouras e lâminas sem problemas. Eu costumava ser agricultor, mas a doença me deixou muito fraco para este trabalho por causa das minhas mãos. Então eu decidi por um novo aprendizado e me tornar barbeiro. A lepra é comumente considerada como uma doença medieval, mas ainda existe. No Benin, há entre 150 e 200 novos casos por ano, entre 200 mil registrados globalmente. Pascal teve lepra há 20 anos. Ele foi diagnosticado tarde demais. Por não sentir dor e ser um fazendeiro que tem que ir para o campo, quando ele é tocado por objetos afiados, ele não sente. Então a ferida retorna. Ele tem que ir para o hospital. As lesões são uma coisa e o estigma é outra. Em áreas rurais, a lepra é vista como uma maldição e aqueles que sofrem com ela são muitas vezes isolados. As famílias têm de aceitá-los como pessoas que realmente foram curadas e eles têm que entender o risco de contágio após o tratamento. O tratamento é de graça em clínicas em Benin e inclui 3 antibióticos. Mas a lepra, disseminada pelo contato próximo, ainda é uma doença da pobreza. E especialistas dizem que só o desenvolvimento realmente pode torná-la um problema do passado. Muito bem, agora vamos conhecer uma das atividades mais lucrativas do submundo do crime. O comércio de obras de arte roubadas perde apenas para o tráfico de drogas e também de seres humanos. Essa foi a pintura que o Ministério do Interior da Bielorrússia apresentou. Ela foi encontrada durante uma operação para cortar uma rota de tráfico de drogas na fronteira. A obra foi levada para o país de origem juntamente com um carregamento de drogas, segundo a polícia. Mais tarde, descobriram que o quadro era de 1897, que foi roubado de um museu na região de Vladimirsky, na Rússia, em 2013. O chefe de polícia disse que o quadro ia ser vendido para um comprador na Europa, mas o negócio não aconteceu por causa do preço. Os ladrões estavam pedindo R$400 mil pela obra, mas não acharam compradores, pois eles sabiam que o quadro era roubado e queriam por um preço menor. A pintura foi analisada por peritos do Museu Nacional de Arte de Minsk. Muito bem, Jaqueline. Stefano, olha, tá fazendo um calorão aí fora, viu? Aqui tem ar-condicionado, mas aqui fora tá um calorão. Por isso, o giro de hoje termina com refresco, viu? Nesse calor aqui perto da linha do Equador, aqui no Sudeste. Agora, banhistas, eles se deliciaram nas águas. Olha que gostoso. Elas não estavam nem frias nem quentes, viu? 0 grau. Como diria alguém, uhul! Mas se essa pessoa soubesse que a temperatura está abaixo de 0 grau, não ficaria inspirada. Mas esses italianos não estão preocupados com o mergulho. Faz parte da tradição do lugar se banhar no lago gelado.
Em um trampolim improvisado, eles fazem fila e não vem a hora de tomar um caldo e dar braçadas até a plataforma, a pelo menos 10 metros de distância. Por falar em caldo, no final é servido um bom chá quente de gengibre para esquentar o esqueleto. E até o ano que vem. Olha, eu não sei se o locutor aí falou, mas estava 4 graus abaixo de zero, viu, Jaqueline Stefano? Meu Deus, é para refrescar mesmo, né? O pessoal tem esse costume lá de mergulhar nas águas geladas. Posso dar 2 recados? Por favor. Olha, o recado vai para o Tarcísio Turco de Paula, faz aniversário hoje. Parabéns, Tarcísio. E também para a cidade de Campo Largo, no Paraná, faz aniversário hoje, tá bom? Jaqueline Stefano, quem quiser falar comigo é só entrar no Facebook, viu? /João.Ruth, tá bom? Agora eu volto amanhã, se o pai assim permitir. Vou tirar aqui a minha peruca, porque eu disse que não uso peruca não, é brincadeira. Olha, porque o senhor é bom. Tchau. Tchau, João, obrigada. Eu achei que ele fosse tirar, fosse ser uma grande surpresa para todos nós. Deixa eu te contar um negócio, você pode ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação entrando na fanpage Hit TV Oficial, facebook.com/HitTV Oficial. E eu quero agradecer também a muitos comentários e muitas pessoas que entraram para assistir o vídeo que eu postei essa semana, atendendo a muitos pedidos de pessoas que falaram sobre a palavra do dia que eu trago sempre aqui. Toda semana eu vou postar um vídeo falando sobre a palavra lá no canal, tá? No YouTube, é youtube.com/Jaqueline Stefano. Esse vídeo que eu coloquei é sobre ansiedade. Eu fiz uma brincadeira, muitas pessoas falaram que se identificaram. Eu também me identifico com algumas situações e toda semana eu vou postar alguma coisa para vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar e também compartilharem para que pessoas sejam abençoadas e edificadas. Esse é o nosso principal objetivo. Agora a gente vai bater papo sobre assunto sério. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Emanuel Ribeiro, que é psicólogo, e a gente vai falar sobre comportamento possessivo e ciúmes doentio. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Jaqueline? Prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Doutor, vamos entender um pouquinho. É lógico que recentemente esse caso que aconteceu agora na mídia chamou muito a nossa atenção. Eu li a matéria, eu estava até assistindo um pedacinho dela agora há pouco. Mas, infelizmente, ela é uma situação que se repete. Não exatamente dessa maneira, mas é uma situação que se repete. Eu estava até conversando com o nosso produtor. Eu me lembro da minha adolescência, uma amiga ter sido assassinada pelo namorado e cresci vendo histórias assim, histórias que me chamam muita atenção. A pessoa mata por amor ou é uma patologia, doutor? Normalmente o que a gente percebe é que há algo por trás de somente esse amor, né? Para chegar a um nível extremo, começa já na parte da agressão verbal, agressão física e levando até a casos de crimes passionais. A gente percebe que, na maioria das vezes, há algumas comorbidades, alguns transtornos, alguns adoecimentos por trás que essa pessoa vem carregando desde sua infância. Eu queria entender, doutor, isso também não pode ser reflexo dessa sociedade um pouco doente que a gente tem hoje? Porque eu percebo, e aí eu não estou falando só de relacionamentos possessivos, mas de um modo geral, a gente ouve muito falar isso, né? Que o outro é a sua metade, que o outro tem que fazer você feliz, que... Peraí, eu acho que para você ser pleno numa relação, você tem que estar pleno independente do outro, não? Claro, claro. Até porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito fácil se relacionar e acabar um relacionamento, né? Isso acontece diversas vezes. Então, quando você entra num relacionamento esperando achar o amor da sua vida, com uma expectativa muito alta, a chance de você não atingir essa expectativa, a realidade ser diferente é muito grande. E aí a gente entra de frente com esses casos de ciúmes doentios, né? Que são ciúmes nos quais as pessoas elas acabam modificando um pouco a realidade. Né? Porque o ciúmes é uma emoção normal do ser humano. Todo mundo sente em algum momento, né? Isso, perfeito. Mas o que acontece é que o ciumento doentio, ele acaba, por insegurança e medo de perder a pessoa amada, ele acaba modificando a realidade. E ele acredita veementemente que aquilo é real. Ele vê distorcido mesmo. Vê distorcido mesmo. Aqueles 15 minutos de atraso por causa do trânsito é por conta de uma traição. E aí começa a mexer em celular, redes sociais e assim vai. Essas situações, essa história de vasculhar a vida do outro, de ter todas as senhas, de entrar em todas as redes sociais, de ligar no trabalho 1 milhão de vezes, isso alimenta ainda mais esse ciúme? A pessoa, ela consegue imaginar um ciumento normal. Ele que escolhe se ele vai alimentar mais esses ciúmes ou se ele vai dominar esse sentimento? É exatamente isso. É difícil das pessoas entenderem isso porque não vem dessa forma, né? Mas o ciúmes normal, ele é algo específico, né?
Às vezes acontece uma situação, um flerte que aconteceu em algum momento. Então, ele existe dentro da realidade, né? Que às vezes, nos casais, acho que maduros, se torna até uma brincadeira. Às vezes você tá num restaurante, passa uma mulher, olha, você fala, o que ela te olhou? Vem cá, senta perto de mim. Isso é uma brincadeira, passou, não vai dar em briga, né? Isso, num ciumento patológico, poderia alimentar algo muito pior, né? Poderia chegar a casos mais extremos. Até porque, quando a gente pensa em alimentar, quando o ciumento patológico ele chega e pede para verificar o celular, as redes sociais, ele fala, ó, você só pode sair com esse tipo de roupa, com esses amigos, aí já é um sinal de alerta, né? Que a relação está desandando. E se você acaba respondendo a esses pedidos do seu companheiro, você acaba reforçando todo esse comportamento. Doutor, há quem diga, eu sou ciumento porque o outro dá motivo. Isso existe de fato? Eu acho que existem pessoas que... Eu acredito que existem pessoas que se sentem valorizadas por meio dos ciúmes, né? Então elas falam, ele sente ciúmes de mim é porque ele me ama, é porque eu sou importante para ele. Então fica um ciclo... De alguma maneira alimenta, exatamente, né? Exatamente. Mas isso já foge de um padrão normal do que é o ciúmes, né? Já é uma relação que começa a ter alguns sinais de desgaste, de algumas dificuldades estão surgindo por aí. Essa pessoa que vai ter esse ciúme patológico dentro de uma relação com o seu namorado, com o seu cônjuge, ele provavelmente já vem de um histórico de ciúmes, de repente com os pais, com os amigos ou não necessariamente? Perfeito, perfeito. A gente costuma ver bastante modelos parentais, né? Então, pais que muitas vezes discutiam muito em casa, se agrediam verbalmente, se agrediam fisicamente. Então, a gente passa a acreditar que tudo isso é algo normal. A gente banaliza esse tipo de comportamento, né? E aí, a partir disso, a gente acredita que viver dessa forma é correto. A criança absorve aquilo, por exemplo, exatamente, né? E até por outros relacionamentos que nós vivemos em algum momento e podem ter desgastado o que a gente acredita de um relacionamento saudável, né? Você está falando, doutor, quantos casos a gente vê de pessoas que foram traídas, eram até normais. Aí quando elas entram numa outra relação, elas ficam paranoicas, achando que essa pessoa que está com ela agora vai trair também, mas essa pessoa não vai fazer isso, né, doutor? Exatamente. A gente acaba passando, né, todo esse histórico que a gente tem para frente, para os próximos relacionamentos. Por isso que é importante sempre ter um diálogo aberto dentro do relacionamento, né? Porque quando a gente fala em ciúmes normal, ele é algo que ele consegue ser resolvido, né? Por meio de uma conversa sincera, uma conversa aberta. Mas a partir do momento que a conversa já não está mais dando conta disso, aí é hora de procurar ajuda. E eu queria te falar, doutor, eu quero saber daqui a pouco sobre ajuda para os dois, tanto para quem está numa relação sofrendo com o outro que é ciumento, quanto para o ciumento, que também precisa de ajuda. Mas eu queria entender uma coisa, dos casos que eu conheço, assim, que são de perto, de pessoas que tiveram uma relação que deu problema, como eu falei, dessa jovem que acabou morrendo porque o namorado assassinou e em seguida se matou, essa é a lembrança da minha adolescência. E outras histórias que eu conheço ou que eu li, geralmente já aconteceu algum tipo de agressão antes. Então, a pessoa não agiu da maneira como o outro queria e daí vai lá, bate, empurra, xinga. Esses sinais de desrespeito já não são sinais de uma tragédia anunciada, talvez, doutor? Com certeza. É aquilo que a gente conversou um pouco antes. A gente acaba banalizando esse tipo de atitude, esse tipo de sinal. Ele estava nervoso ou ele tinha bebido. Aconteceu, foi só uma vez. Mas a gente precisa ficar atento de que isso, se repete, né? Na primeira vez a gente já precisa ficar muito atento. Mas se é uma constância, a gente precisa de alguma forma, se a via da conversa, do diálogo não está funcionando, a gente precisa buscar um tipo de tratamento, né? Que seja uma terapia individual, uma terapia de casal, algo que possa melhorar a convivência do casal. E se a gente vê que às vezes nem a terapia está adiantando, porque é um problema muito mais às vezes estrutural, de personalidade da pessoa, aí o certo é procurar um outro companheiro e terminar o relacionamento. Agora, doutor, conta uma coisa pra gente. Por que quando as pessoas estão em uma relação, o outro, o pai, a mãe, o melhor amigo ou a melhor amiga vê e fala, você não tá vendo o que tá acontecendo? Ele tá te transformando em outra pessoa. Você adorava batom vermelho, não usa mais.
Você amava sair com seus amigos, você nunca mais saiu comigo. Tô dando aqui um exemplo, né, do que as amigas falam. Eu sei que quando a gente começa a namorar, a gente fica muito mais próximo desse parceiro por um tempo. Mas você não pode desaparecer com a sua vida antes dele. Por que quem tá de fora vê tão melhor? Os psicólogos explicam isso pra gente? Porque a gente acaba sendo levado muito pela questão emocional, né? E essa questão emocional, ela como cega. Esse fundo desse ditado, amor é cego, é mais ou menos isso, né? Exatamente. Ele acaba deturpando a forma como a gente enxerga. Então, comportamentos que uma hora são nocivos para o relacionamento, a gente acaba achando que são comportamentos normais, né? É que ele gosta muito de mim, quer ficar comigo, as pessoas justificam, E né? aí, exatamente. E aí entra essa questão do reforço, Jaque. Porque muitas vezes ele ser assim comigo faz a minha autoestima ficar lá em cima. Então, eu me sinto bem, me sinto à vontade, me sinto amado e não percebo que isso está indo para um caminho errado. Perigoso, né? Doutora, a pessoa que vai ter esse ciúme patológico ou essa possessão, essa posse do outro, ela demonstra no começo da relação ou tem gente que só vai perceber isso às vezes depois que se casou? O que o senhor vê na maioria das vezes? Eu acho que atualmente, por conta dessa era da tecnologia, mídias sociais, WhatsApp, eu acho que fica muito mais fácil da gente pegar esses sinais, né? Eu acho que tem pessoas que, num primeiro momento, escondem um pouco a forma como agem, como são no relacionamento, para poder conquistar e encantar. Mas, no geral, eu acho que, assim, muita cobrança excessiva no começo de um relacionamento. Às vezes, no começo de um flerte, de uma saída, muita cobrança excessiva. Ligar muitas vezes, receber muitas ligações, né, do parceiro. O parceiro querer saber onde você tá, com quem você tá saindo. Tudo isso precisa deixar a gente ligado, porque pode ser o início de algo maior ali na frente. E aí eu acho que a gente tem que ter uma linha de divisão, porque o que eu percebo também, doutor, vou dar aqui um exemplo, é que às vezes, vou falar da mulher, a gente até tem o sexto sentido. E o homem, não eu tô defendendo os homens, mas eu percebo que às vezes o homem ele não vê algumas coisas. Quando a mulher fala assim, cuidado com aquele teu amigo, ou quem é essa moça nova no serviço? Eu vou falar pra vocês a verdade, às vezes não é nem os ciúmes de você estar com outra pessoa, é que te bateu um sinal de alerta de que tem coisa errada. Então eu acho que aquela pessoa que tá na razão, ela não vai brigar por isso, ela vai só explicar e ficar atenta. Isso. Tem uma linha para você não ultrapassar até mesmo o que o outro decide ou não fazer da vida, né? Exatamente. Até porque querer discutir alguma coisa no momento do calor da emoção não leva a nada, né? A gente sabe que pode até levar a uma tragédia, mas não leva a resolução, né? Por isso que é importante isso que você pontuou, o diálogo, né? Perceber, ficar atenta a tudo isso. E sempre que você perceber que algo está fugindo da rotina comum do relacionamento, conversar com o seu parceiro. Porque numa primeira instância, a gente acredita que isso pode ser resolvido na conversa, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre as redes sociais, porque é um fato que elas instigam qualquer um, né? Qual é a mulher jornalista que não dá uma olhadinha ali? Pra dar uma olhada, não tô nem falando da vida do marido, tô falando das vidas de um modo geral. Às vezes alguém faz um comentário na sua rede social, você estranha, entra pra ver um pouquinho o perfil da pessoa. Eu acho que as redes sociais acabam trazendo isso pra nós. Mas aí existe uma linha, na minha opinião, de novo, pra gente decidir o que a gente faz com os ciúmes. Eu sou um pouquinho ciumenta. As minhas amigas, às vezes, eu fico olhando, saíram juntas, aí eu falo, saíram juntas e não me chamaram. Mas passou, sem mimimi, saíram juntas porque queriam conversar as duas. O que a gente faz com esses ciúmes, que às vezes está explícito nas redes sociais, também é importante, né? Muito, muito. Até porque a gente, às vezes, fica um pouco obsessivo demais atrás disso, né? A pessoa sempre curtiu minha foto, dessa vez ela não curtiu, então isso é um problema pra mim. É verdade. A partir desse momento, eu já acho que ela não quer mais ser minha amiga, ou tem algum problema comigo, não responde minhas mensagens. Então, eu acho que a gente vive agora num período que tá tudo muito aflorado, né? Uma curtida muda o meu dia. Um compartilhamento muda o meu dia. É verdade. E as pessoas às vezes acham que tudo é pra elas. E pior que às vezes é uma indireta mesmo, né? Isso é que é o pior das redes sociais. Eu já vi pessoas, infelizmente eu já convivi com pessoas, que eu percebi que estavam tentando atrapalhar o relacionamento do outro. Então, vou me lembrar aqui de uma situação. A mulher, ela ia e ela comentava na foto do rapaz pra namorada dele ver. Ela falava, não, quer saber? Eu falava, mas pra que você vai fazer isso? É pra namorada dele ver. Mas você sabe que ela é ciumenta, você tá fazendo isso pra quê? É pra ela ver. A pessoa também
Claro. É tudo muito complicado, né? As redes sociais proporcionam isso, né, doutor? Isso. E muita discussão dentro do relacionamento por conta disso, né? Se blindar disso tudo é muito difícil, né? Se blindar de um comentário alheio, como que a gente faz, né, pra isso? E às vezes o homem ou a mulher não tem nada a ver com o comentário que o outro fez. Exatamente. E aí a briga vai pra dentro do casal, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, o meu ciúmes não é do meu marido, da minha esposa, é dos amigos dele. É das amigas, é das pessoas que saem com ele. Porque nele eu confio, mas eu não confio nas pessoas. E o que essa justificativa diz pro psicólogo? Ela tem razão ou não? Na verdade, há uma profunda insegurança por trás disso, né? E uma desconfiança do parceiro. Porque a partir do momento que você estabelece um contrato no relacionamento, que você joga limpo, a sua ansiedade abaixa, você vive uma vida mais tranquila, você sabe que vocês têm planos juntos, então vocês querem construir uma vida juntos. Você tem segurança, né? Exatamente. Agora, doutor, uma coisa é fato. Por exemplo, vou dar até aqui o exemplo da Bíblia. A Bíblia nos explica que se você está pensando em separação, é lógico que cada caso você vai conversar com o seu pastor e com o seu líder, mas um caso claro que Jesus permite a separação é no caso de adultério. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus entende a dureza do nosso coração, ou seja, há dificuldade para perdoar e continuar convivendo, então existe uma permissão aí, não a vontade de Deus, uma permissão. E aí eu te pergunto o seguinte, houve uma traição nessa relação? Perfeito. Até que ponto o ciúme aí é normal? E talvez, pelo menos no começo, esse parceiro tenha que tomar mais cuidado mesmo com o horário e tudo, ou se perdoou, tem que esquecer. Como é que é isso, doutor? Eu acho que é difícil. A gente trabalha muito no consultório a diferença entre perdoar e esquecer, né? Perdoar não é você esquecer. As pessoas chegam querendo esquecer o que aconteceu. E esquecer a gente não consegue. Isso faz parte da nossa história de vida. Aconteceu, você vai Exatamente. A gente precisa aprender a lidar com isso de uma outra forma, né? E aí a gente pode criar estratégias para lidar com isso. Então, vamos sair junto para almoçar uns dias na semana, vamos se ver durante o fim de semana mais tempo, vamos ficar mais junto em casa, vamos sair com amigos mais conhecidos, vamos tentar estreitar os laços que antes a gente deixou para trás por conta de ciúmes. Então tudo isso ajuda a revitalizar o relacionamento. Então o parceiro vai ter que se dedicar um pouco mais mesmo, Exatamente, né? Não tem jeito. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento, doutor? A minha primeira pergunta é, a qual sinal a gente tem que estar atento, tanto em nós quanto no outro, para saber esse relacionamento aí pode ser um problema? Perfeito, Jaque. Eu acho que assim, agressão verbal e agressão física não pode ser permitida e não pode ser vista como algo que aconteceu É normal. E vai passar, né? A gente precisa buscar uma ajuda nesse momento. Muitas vezes essa agressão atinge diretamente a nossa integridade física. Então, nesse momento, é importante até que a gente chegue a procurar autoridades para nos ajudarem, se a gente não sabe como agir nesse momento. E aí entra o tratamento da terapia. Porque a terapia, ela visa muitas vezes desenvolver autoestima, autoconfiança, né? Mudar estratégias, rever como que a gente pode mudar esse relacionamento. E muitas vezes as pessoas que passam por momentos de ciúmes muito fortes, ciúmes doentio, elas têm uma autoestima muito baixa. E por isso que elas precisam do outro, por isso que o outro é tão importante. Agora, doutor, o que algumas pessoas relataram desse caso que aconteceu recentemente é que depois de atropelar e o rapaz estava debaixo do carro, parece que ela falava algo do tipo, não, deixa ele aí, ele merece mesmo. Se vê que ela ainda estava com muito ódio naquele momento. E aí eu te pergunto, com exceção de algumas patologias, né, específicas, a pessoa ela pode ter esse surto momentâneo? Se talvez houvesse, é que a gente não vai estudar especificamente o caso dessa moça, mas se talvez tivesse um tratamento, uma terapia, um medicamento, antes, um tratamento, poderia ter evitado essa situação? Acho que com certeza. É difícil a gente tentar diagnosticar o que ela tinha, Se né? tinha uma psicopatia, é uma alguma outra coisa história, por né? trás, Mas, exatamente. Mas pensando assim de um modo geral, né? Isso, é importante a gente ver que pode haver algum surto, alguma coisa que foge do controle, por ser levado por esse lado emocional muito forte. E aí, no momento, a pessoa às vezes passa de uma agressão física para uma agressão verbal e até para um crime, né? Então, é importante a gente sempre focar no relacionamento, na conversa aberta e tentar ao máximo tentar resolver esses pequenos entreveros, porque nesse caso a gente percebe que eles já vinham de idas e vindas, términos, eles voltavam, então o relacionamento já estava desgastado. Eles devem ter talvez ignorado os sinais.
Doutor, relacionamento em alguns casos, o senhor, como psicólogo, indica também a procura de um psiquiatra e um medicamento? E eu complemento a pergunta para finalizar. Em alguns casos, o ideal é essa pessoa ficar sozinha um pouco para se tratar? Com certeza. O tratamento médico é muito importante e aliado à psicoterapia Fica muito mais potente. É uma forma fantástica de tratamento. Porque muitas vezes é exatamente o que você pontuou. Existem personalidades por trás que precisam ser estabilizadas, né? Sobre ficar sozinho, eu acho que dependendo do momento, eu acho que o relacionamento pode estar desgastado a ponto de precisar haver uma separação momentânea. Mas no geral, eu acho que o tratamento, por ser um tratamento para ambos, na maioria das vezes, claro, tanto a pessoa que está sofrendo, sofrendo, mais se são casados, quanto né? o ciumento, exatamente. Tem filhos, tem família. Eu acho que é uma construção que pode ser feita em conjunto, com salvas exceções. Se um só quiser procurar ajuda, não ciumento, por exemplo, que está sofrendo com ciúmes do outro, já é um começo, doutor? Já, é um grande começo, é muito importante isso. Até para aprender a lidar com seu companheiro. Porque às vezes você ama, né? Agora, tome cuidado com as tragédias anunciadas, se está todo mundo falando, se a família está falando, às vezes até o pastor falou, fique atento aos sinais, procure ajuda, que daí até o psicólogo vai poder te orientar, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada, Obrigado, viu? Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.oconsultorio.com. Isso mesmo. www.oconsultorio.com. Obrigada mais uma vez, uma ótima tarde. E daqui a pouquinho eu tô de volta. A gente tem a Vanessa Silveira aqui, que é dermopigmentadora e vai nos ajudar a entender sobre esse assunto da sobrancelha 3D. Vai fazer aqui ao vivo no nosso programa, tá? Tem ainda hoje também um bate-papo com a Sônia Sacramento, que é professora universitária e coach, e vai falar com a gente sobre companheirismo e reciprocidade. Não sai daí que eu volto já. O nosso programa está de volta. Muita coisa boa no nosso programa de hoje. Você pega o seu telefone e liga para participar a qualquer momento no 0 Operadora 11 3337 5886. Ou você pode participar também através das nossas redes sociais, facebook.com/Jaqueline Stefano. A minha convidada já vai estar aqui para eu conversar com ela agora nesse bloco e a gente explicar para você sobre micropigmentação. Já a gente te explica isso, mas antes eu quero falar com você sobre as nossas redes sociais. Para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, entra na fanpage da HIT, tá bom? facebook.com/HIT-TV Oficial. E para interagir, bater papo comigo durante o programa também é muito fácil. Você entra em contato através do meu Facebook, facebook.com/Jaqueline Stefano. Eu tô te esperando também no nosso canal do YouTube, tá? Eu fiz lá um canal, o canal já existia na verdade, mas agora que eu comecei a usar esse canal, e eu vou colocar lá toda semana um vídeo novo falando sobre a palavra. Esse que eu coloquei essa semana fala sobre ansiedade. Coloca lá no youtube.com/Jaqueline Stefano, assiste e deixa pra gente o seu recado. Eu quero saber o que é que você quer ver por lá, tá? Hoje, daqui a pouquinho, a gente conversa com a Sônia Sacramento, que é professora universitária e coach, e vai falar conosco sobre companheirismo e reciprocidade, tá? A gente conversa com ela sobre esses dois assuntos. Tem hoje também no programa Vanessa Silveira, que é dermopigmentadora e fala conosco sobre sobrancelha 3D. Ela vai chegar aqui, né, pra gente conversar. Vem cá, Vanessa, por favor. Pode entrar, já que eles não trazem, eu te chamo. Vem cá. Ah, não colocou as coisas ainda, né? Vem cá, amorzinho. Tudo bom, Jaquita? Você tá boa? Tô. Por favor, fica à vontade. Obrigada. Van, eu até brinquei agora há pouco e falei sobre as várias técnicas que você apresenta para fazer vários tipos de tratamentos diferentes. É o mesmo aparelho? É sempre o mesmo aparelho, é o dermógrafo, que é aquele aparelhinho que tem uma agulha, que ela tem um motorzinho e por isso a gente consegue colocar o pigmento subcutaneamente, fazendo aí maravilhas. Como você já trouxe outras vezes pra gente, dá pra cuidar de estria, de vários tipos de cicatriz, né? Marca de acne, estrias, linhas de expressão, calvície. Sensacional. Ah, calvície. Calvície é uma coisa que as pessoas gostam muito. Você já trouxe também uma vez aqui, né? Cicatriz, manchas de pele. A reconstrução da auréola, você tinha me falado, né? Sim, a gente consegue fazer na reconstrução da auréola o biquinho ficar pra fora. Dá pra ver o biquinho. A mulher, ela tem o seio retirado por causa do câncer e ela fica sem o bico. A gente consegue desenhar de uma forma tão legal que fica parecendo que o biquinho tá pra fora. E o que é essa técnica na sobrancelha 3D? Conta pra gente. Na verdade, a gente faz o desenho de forma que ele pareça que o fiozinho tá pra fora mesmo. Parece que o desenho tá
com volume. A gente consegue fazer com que a pessoa que está enxergando aquela sobrancelha pense que realmente são pelos de verdade. Tem contraindicação, Van? Na verdade, não. A gente não recomenda para pessoas que estão com diabetes, mas quem trata diabetes pode fazer. Quem trata diabetes pode Sim. fazer também, tem que ter aquele acompanhamento, o médico libera. Eu me lembro que há muitos anos, quando a minha avó Ione fez, ela tinha diabetes, e daí o médico deu a liberação e ela fez aquele acompanhamento porque ela não estava com problema para cicatrizar, que é a questão do diabético, Sim, né? sim. A pessoa que não trata diabetes, ela tem problema de cicatrização, então fica difícil ela estar fazendo aí um procedimento de estética que tenha uma invasão, né? Bom, então a gente vai fazer aqui. Deixa eu pedir para entrar a primeira modelo. Pode entrar, por favor. Pode entrar, meu amor. Pode sentar aqui. Como que é seu nome? Amanda. Amanda, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho o que você vai fazer, então? Fica à vontade. Eu vou fazer um desenho na Amanda, porque a Amanda é bonita, né? Já que é uma linda. E ela tem uma sobrancelha com desenho bom, porém, ao meu ver, ela pode ter a sobrancelha um pouquinho mais marcada. A gente agora tá super na moda essa coisa da sobrancelha marcada. Toda mulher gosta dessa sobrancelha mais forte. Porém, a gente, apesar de marcar a sobrancelha aqui da Amanda, nós não vamos carregar de forma artificial. Deixa ela bem natural, né? Deixa bem natural. Com essa técnica de fio a fio 3D, a gente vai conseguir fazer com que ela tenha mais volume, de forma super natural, sem ter que passar o lápis aí todo dia. Ficar fazendo rena, né? Como às vezes a gente Já faz. tem noção que agora ela vai sair do banho com a sobrancelha Pronta. perfeita? E eu vou falar pra vocês, eu costumo dizer que quando a gente tá com a sobrancelha feita, a Vanessa sabe que eu tenho muito pelo, né? Quando a sobrancelha tá feitinha, parece que não precisa nem de maquiagem. Se é pro dia a dia ali, você tá tranquila porque a sobrancelha tá feita. E outra coisa sensacional que eu sempre falo é que eu sempre quis a minha sobrancelha mais arqueada. Não precisa mostrar de perto que ela não tá feita. Eu sempre quis minha sobrancelha mais arqueada e achava que não dava pra fazer isso. E você fez isso, você mostrou que dava pra fazer, né? Sim, quando a Jaque foi lá fazer a sobrancelha, ela tinha a sobrancelha um pouquinho mais retinha. Eu consegui dar um jeitinho de dar uma levantada aqui embaixo e aqui em cima. Eu brinco que as pessoas perguntavam, você fez botox? Eu falava, amor, não fiz, isso aqui é sobrancelha. Que coisa maravilhosa, Melhor ainda né? que não sai, Parece né? que a gente fica mais nova, né? Olha. Falando em não sai, dura quanto tempo? Ela dura 2 anos, a micropigmentação fio a fio 3D, o que é um período muito excelente, tempo. né? Porque eu falo que é um super investimento, porque muda a fisionomia e a pessoa fica fã. Sabe que agora eu estava lá na feira, eu vi algumas mulheres que tinham feito e às vezes eu acabo não lembrando de todo mundo. E elas disseram assim, Vanessa, eu fiz lá, eu tô indo lá agora essa semana, eu não vivo mais sem. É fantástico, né? Sensacional. Muito legal. Então, se a pessoa ali no prazo de 2 anos começa a perceber uma falhinha, ela já pode fazer ou já refaz tudo? Como é que funciona isso? Lá nas minhas clínicas, a gente refaz toda a sobrancelha, porque assim, pensa que aquele pigmento que eu vou depositar agora para cobrir a falha, ele vai estar mais novo do que os antigos. Então o outro vai diminuindo e esse tá ali. Então a gente pega e aproveita e já refaz toda. E outra coisa, né, Jaque? Sobrancelha é moda. Às vezes tá na moda mais retinha, às vezes tá na moda não tão retinha, mais arqueada. Então a gente faz de acordo com o pedido dela. Tá em alta, né? Exatamente. Vamos lá, vamos começar dela? Vamos. Eu vou dar uma desenhada nela um pouquinho antes. Só pra gente achar um desenho ideal pra ela. Tá. É super simples. Eu posso mostrar o passo a passo? Por favor, pode. Até porque daí a pessoa já sabe se ela O que dá pra subir, qual o que é a dá necessidade. pra fazer. Porque sabe o que eu percebo, já que muita gente que poderia melhorar muito a sobrancelha, chega pra mim e fala assim, ai, que pena, eu a sobrancelha não quero fazer, eu quero fazer outra coisa, porque a minha sobrancelha já é ótima. O formato ideal, daí eu fico... Amor, deixa eu te dar um toque, não tá no formato ideal. As pessoas, elas não sabem qual que é o formato ideal. Eu vou ensinar, é bem fácil. O formato ideal, na verdade, ele começa geralmente no ossinho do nariz. Então, esse é o meu começo da sobrancelha, ó. O ossinho do nariz. Eu consigo saber onde que a minha sobrancelha tem que começar. Depois, o final da sobrancelha, a gente mede lá no final do narizinho dela. A gente pega o olho como uma referência e vai me dar o final de onde tem que ser essa sobrancelha. Então, a sobrancelha dela não pode passar daqui. Do outro lado, a mesma coisa. E o arqueado, que na minha opinião é o que mais deixa bonita essa sobrancelha, é super simples. A gente marca 3,5 centímetros do início da sobrancelha. Então eu vou lá, pego esse início da sobrancelha, marco o arqueamento dela, ó. Então eu já sei
que ela tem que ter o ponto mais alto aqui nesses 3,5. Tá. Eu vejo muitas vezes algumas micropigmentações que, ao meu ver, não são tão bonitas, que esse 3,5 eles usam exatamente para deixar caído. Não, é o contrário. O 3,5 é onde vai levantar. O máximo que dá para onde dá para ficar aquela ponta. Porque muda muito a fisionomia. Até vou mostrar na câmera. Por exemplo, se o meu arqueamento fosse aqui mais no início, olha como muda a sobrancelha dela. Aham, muda muito. E mesma coisa se fosse no final. Então eu teria um outro desenho. Agora, no ponto alto, ela fica muito mais bonita e expressiva, né? Se arredondado ou mais quadradinho, é gosto? Aqui no início... Aqui tanto faz, aqui ou até aqui mesmo. Na verdade é bastante gosto. Eu gosto sempre de finalizar a sobrancelha, eu falo que é ponto zero. Eu não gosto de finalizar a sobrancelha, que o final dela seja grosso. Sempre mais Eu gosto de ir afinando até que chegue no zero. Tá. Não gosto daquela sobrancelha que termina grossona assim, eu acho que não fica tão legal. E eu gosto também, aqui desse início, ao meu ver, é bonito quando ele não está carregado, porque daí mostra bastante os fios já existentes. Uhum. E aquela pessoa que ela não tem o fiozinho do começo da sobrancelha, eu consigo desenhar de forma tão naturalzinha que não pareça que é desenho, para que não fique carregado. Porque a gente percebe que onde as pessoas erram quando fazem uma micropigmentação é esse início, carregando esse início. O resto é até bonito, até... A pessoa fica com cara de brava, porque tá demais aqui, né? Sim, e dá pra ver que tá artificial. E pode ver, quando a gente tem uma festa, alguma coisa, a gente não chama a atenção do meio. Pra que carregar o início? Não o precisa. início fica feio. Até porque o natural não é assim, né? Não é assim. O natural sempre são pelinhos em crescimento ali no início e depois mais reforçado. Ô, Van, deixa eu te perguntar outra coisa. Aí a gente já começa. Tá. Eu queria que você explicasse pra nós os tons, as cores. Ótimo. Então, a gente tem todo tipo de cor e o ideal é sempre fazer a cor do pelo da sobrancelha, realmente. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, a gente que faz luzes no cabelo. Muitas mulheres que fazem luzes no cabelo chegam lá e falam assim, Vanessa, eu quero fazer a minha sobrancelha loira. Não faz isso. Imagina você, que tem os pelos bem marcados, sua sobrancelha é maravilhosa, chega lá e fala pra mim que quer baixar o tom da sobrancelha dizendo que fica loira. Primeiro que não é bonito uma sobrancelha loira, pra mim, pelo menos, essa é a minha opinião. E segundo, que o restante dos pelos é preto. Então, se eu cobrisse a falha que ela tem de pelos loiros, eu não conseguiria chegar no desenho. E aí eu acho que a gente tem um impasse muito grande, porque eu vou confessar pra vocês, quando eu era adolescente, eu comecei a fazer luzes por algum motivo, que eu não sei quem foi que falou isso pra minha mãe, a gente achava que tinha que tingir a sobrancelha, gente, eu não sei, que tristeza isso. Aí fica horrível, não é que fica ruim, desculpa se você faz, eu tô falando como ficou em mim. Horrível, medonho, tenebroso, porque Deus. Aí depois começa a crescer a sua, você tá entendendo? Eu não sei, mãe, se você estiver me assistindo, amor, eu não sei de onde você tirou isso, porque não é loira, porque eu não sabia o que fazer. Aí, você vai começar, aí eu tinha um grande impasse, que a Vanessa até conversou comigo sobre isso, que é, eu vou seguir com as luzes, mas eu amo a minha sobrancelha marcada. E a Vanessa falou, se você gosta marcada, será marcada, não tem problema, não é mesmo? Não tem problema. Pra mim, é a sobrancelha mais bonita, é a sobrancelha que tem 2 tons acima do cabelo. Porque, se não, né, imagina só a sobrancelha da cor do seu cabelo tá abaixo do tom da pele, ele ficaria super e a gente sem não graça. Faz toda semana, a raiz ela sempre fica no tom real, né? Graças a Deus, né? Obrigada, senhor. Eu já marquei a sobrancelha dela, deixando o desenho de forma ideal pro rosto dela, né? E agora eu vou começar a micropigmentação de fato. Acho que a tomada não tá funcionando. Eu acho que não tá... Bom, vamos só demonstrar como seria então, vai? Que eu acho que também não tá funcionando a tomada. Mas ela tava. Deixa eu só ver se... deu. Deu? Deu. Acho que mau contato aí. É. Tem sorte. Que bom, assim vocês vão poder ver, gente, que a gente gosta de mostrar. Ai. Escolheu a cor. Eu escolhi a cor, eu não vou conseguir demonstrar porque ela tá com mau contato. Mas o que eu faço, pessoal? Eu vou lá... Deixa eu mostrar a agulha? Claro. Eu desenho ela... É muito fininha, né? Eu já até mostrei aqui no programa de vocês. Ela é uma agulhinha bem fininha. Assim, ó, é tipo uma ponta de lapiseira bem fina, gente. É como se fosse um lápis menor, uma lapiseira menor que 0,5. E eu vou lá, da espessura do pelo dela, eu vou, dentro do desenho que eu achei como ideal, eu vou puxando-os de acordo com o crescimento que ela tem. Só liga aí, vamos, só pra você não se assustar. Tá. De acordo com o crescimento dela. Então,
do arqueamento, né, que a gente achou, lembra que a gente achou aquele ponto ideal de levantamento? Daquele arqueamento até o finalzinho, eu vou fazendo os pelinhos... Você faz fio a fio? Cada pelinho, sempre de acordo com o crescimento do pelo dela. Então, isso é que traz a naturalidade, isso que traz aquele efeito 3D. Vou contar que eu já vi gente com um negócio assim, ó, um monte de X. Mas tem que dar uma entrelaçada, mas isso é com naturalidade, A gente dá né? entrelaçada, mas sempre no meio, que é o natural da sobrancelha. Certo. Mas assim, no final, a gente faz pra baixo, que é o sentido do pelo natural mesmo. E no meio, a gente consegue entrelaçar proporcionando volume, proporcionando 3D. Porque no meio, geralmente a pessoa tem mais pelos mesmo. E esses pelos se entrelaçam, porque o de cima cresce para baixo, o de baixo cresce para cima. Então acaba no meio tendo mais volume, o que deixa a sobrancelha mais bonita, né? E fica mais natural mesmo, é o que elas procuram. Eu consegui ligar ela, eu posso mostrar então para vocês como que é. Só para mostrar um pouquinho. Sim. Eu vou mostrar o fiozinho sendo feito realmente, ó. Nem tudo que fica aqui é a tinta, tá? É o que entrou pra dentro. Na verdade, só entra pra dentro uma partezinha. Depois eu limpo com algodãozinho e mostro pra vocês. Só o que entrou pra dentro. Tem retoque? Sim, na verdade, depois de 28 dias a gente retoca, né? Como a gente aplica laser, a gente acaba aplicando laser antes e depois para que não tenha muita necessidade Gente, parece do que retoque. cicatriza quase na hora, é um negócio interessante. É, inclusive sai até sem estar vermelho, né? É incrível mesmo. É bem legal. Uhum. Vans, chega muita coisa para você consertar? Dá para consertar? Então, ontem a gente recebeu um rapaz super querido lá do Pará. Ele veio do Pará porque ele fez uma micropigmentação que capilar, nitidamente a micropigmentação que ele tinha feito tinha sido por uma pessoa que não era habilitada a fazer a micropigmentação capilar. Porque a pessoa que faz o curso de sobrancelhas, ela não está habilitada a fazer uma micropigmentação capilar. O cabelo, na verdade, ele funciona de uma maneira totalmente diferente da sobrancelha. Essa região ela é uma região bem esponjosa. Então, tudo que entra de pigmento, ele expande. Então, assim, aquele resultado que sai no dia é totalmente diferente depois de 30 dias, porque ele expande aí cerca de... Olha, ele triplica de tamanho, no mínimo, aquilo que foi feito na hora. Então, as pessoas, elas pegam, e para agradar o cliente, pegam e fazem um monte de... E depois vira parecendo uma canetinha, já que parece que cada pontinho que era para parecer um folículo em crescimento, que é minúsculo, fica parecendo uma canetinha. Fica parecendo que meu filho foi lá e ele mesmo fez. Mas dá para tirar esse excesso de pigmento? É, a gente consegue através de algumas camuflagens e também em alguns casos extremos da despigmentação consertar esses trabalhos não tão bem feitos. Vou perguntar pra você que sabe tudo. Eu vi um vídeo na internet de um negócio que o povo põe e sai assim, ó, o pigmento pra quem fez errado. Não sei se você já viu isso. Que parece que vira uma gelatina. Eu já vi. Aquilo é um horror, aquilo é um ácido, mas aquilo é perigosíssimo, né? Já que aquilo é queimadura... Me conta mais. É que eu vi um vídeo, eu não sei se isso aí... É, aquilo é... Imagina, a pessoa faz na própria casa dela uma coisa que expele uma tinta que tá muito agarrada ao organismo, Gente, né? um profissional, se você tiver que tirar, se deu alguma coisa errada, o profissional vai saber o que usar e em que dosagem. Tem que ser um profissional, não vai fazer isso em casa, Com né? certeza. Comprar pela internet. Não, assim, existem cursos bons, a gente ensina as técnicas, procurem cursos bons também na própria internet. E tem muita gente que eu percebo no mercado da micropigmentação, por ser um curso livre, a pessoa se forma, daqui 2 meses ela vira professora. Procure saber o histórico daquela pessoa, quanto tempo ela está no mercado E eu quero antes fazer uma de fazer o pergunta curso. agora, para quem quer se formar, para quem quer se especializar nessa área. Como é que é fazer as primeiras sobrancelhas? É importante ter um professor por perto? Como é que é isso? É assim, lá na nossa escola, eu não permito que ninguém faça micropigmentação em pele humana até que ele esteja habilitada para isso. Porque porque às vezes a aluna, ela chega com a ideia de que ela vai fazer a sobrancelha no mesmo dia numa pessoa, né? No dia que ela entrou no curso. E eu explico para ela que ela está trabalhando com um ser humano.
que aquilo ali não vai tirar e o resultado que ela fez... É permanente por um tempo. Sim, vai ficar no mínimo 2 anos naquela pessoa. Então eu faço com que ela tenha essa consciência. Então eu faço com que ela faça numa pele artificial e eu pergunto, você acha que o seu fio já está bom o suficiente pra gente te levar para modelo? Daí ela me disse sim ou se não. Porque senão, o que acontecia há um tempo atrás, elas queriam... No primeiro dia de aula, já fazer em modelo, que elas achavam que elas aprendiam em modelo. Na verdade, você não aprende em modelo. Você aprende numa pele artificial, se tornando habilidosa para tal, para que depois você sinta, assim, a pele humana, mas daí já sabendo fazer curvatura, né? Porque... Antes de você aprender, imagina, ficar que nem mal de Parkinson cada pelinho. Pois é, porque acho que os primeiros pode até ser que saiam assim, até você ter segurança, habilidade, né? Claro, você precisa ter a habilidade, curvatura e outra coisa. É só com o tempo que você ganha a firmeza da mão necessária para fazer uma sobrancelha perfeita, com um desenho perfeito. Então, a gente tem, lá na nossa escola, a gente tem uma série de exercícios que duram 30 dias. Na verdade, ela passa por... é bastante tempo. É, o curso não dura 30 dias, só dura uma semana, mas ela tem uma série de exercícios que vão tornando ela habilitada. Para quando ela chegar no negócio dela, por exemplo, ela tá segura para fazer. Exatamente. E a gente aconselha, né? Treina em pele de porco, treina em pele artificial, até o próprio EVA, sabe o EVA que eu já vi várias vezes você fazendo coisas lindas aqui com o EVA, a gente faz também a micropigmentação, a gente treina a micropigmentação para só daí depois fazer sobrancelhas que a pessoa fique satisfeita, porque a aluna, a modelo, mesmo dos cursos, ela também é uma pessoa que quer sair bonita, ela foi lá para sair mais bonita, não é justo que alguém estrague a sobrancelha dela porque quer aprender. Claro, quer aprender, vai aprender, mas de forma consciente, sabendo que está trabalhando com um ser humano. A dor é totalmente suportável, né? Totalmente suportável. Okay. E assim, a gente passa um anestésico 30 minutos antes. Então faz com que fique ainda mais suportável ainda. Tudo bem, Amanda? Tranquilo, né? Linda, ela é linda, né? É, muito linda. Ela reclamando que ela era alta. Eu disse, ai, meu Deus. Reclamando. Eu não vou tirar meu salto aqui pra gente conversar sobre isso. Vou passar os contatos da Vanessa, o site vanessasilveira.com.br, o telefone 2579-3500 e tem as redes sociais no Facebook Clínica Vanessa Silveira. Então, para você que quer fazer a sua micro ou para você que quer trabalhar com isso, pode entrar em contato também, né, Van? Isso, a gente tem as franquias e tem os cursos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Jaque. Muito obrigada, aqui. De verdade. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente vai falar hoje sobre companheirismo e reciprocidade. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre companheirismo e reciprocidade. Eu recebo aqui no nosso estúdio a professora universitária e coach Sônia Sacramento. Tudo bem, Sônia? Boa tarde. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bom? Prazer te receber aqui, viu? Obrigada pelo convite. Sônia, uma matéria que chamou a nossa atenção recentemente é daquele morador de rua que passou mal, foi para o hospital. O cachorro foi com ele de ambulância, os médicos acabaram deixando e ele ficou na porta do hospital. Agora, ele foi para um abrigo até que o morador de rua tenha alta e daí depois a gente não sabe como fica a situação deles, mas ele estava com muita pulga, carrapato, então ele foi recolhido e cuidado. Mas é lógico que o que nos chama a atenção é essa questão do companheirismo e da reciprocidade. Professora, conta pra gente por que um animal chama a atenção pra gente, que é ser humano, entender como deveriam ser as nossas relações. Pois é, né? Nessa sociedade maluca que nós estamos vivendo, os relacionamentos são todos tão frágeis. Superficiais, né? Às vezes, Superficiais, é tudo muito líquido, né? Tudo muito líquido, não dura muito. Então, o que acontece? O que poderíamos encontrar no ser humano, estamos buscando nos animais. Né? E eles dão essa reciprocidade, isso que é bacana, né? O bacana dessa relação é que ela é uma relação segura. Não tem erro. Quando você está numa relação com o pet, com o animal, você não sofre a fragilidade toda do relacionamento humano. E é interessante, né? Eu tenho lá em casa o Argos e às vezes você chega ou tá com pressa, ou tá nervosa, ou quer fazer alguma coisa rápida. Não dá, gente. Não dá. Porque você olha pra ele, como é que você briga? E não tem nada a ver com isso. E quando faz coisa errada, porque às vezes ele faz, é impressionante a inteligência. Eu falo pra ele, eu e meu marido, quem fez isso?
ele abaixa a cabeça e vai lá pro fundo, assim, É lindo, você olha e né? fala, gente, É lindo. que relação é essa que nos desperta, não é verdade? É lindo, é um amor, né? Porque o companheirismo é uma forma de amor, É né? verdade. E o animal, nós encontramos no animal essa reciprocidade do amor. Por quê? Nos relacionamentos humanos, nós temos muita dificuldade, né, em encontrar pessoas que possamos, de fato, acreditar, confiar e criar laços. Isso não apenas na vida pessoal, mas também na vida profissional. Né? Eu vi recentemente, daqui a pouco eu vou ver até se eu acho a matéria, um cavalo que também, acho que o dono faleceu, alguma coisa assim, né? Sim. E o cavalo ficou doente, ele quis ir atrás, Foi. ele queria ficar na lápide, no cemitério. Foi. Que coisa impressionante, Coisa linda, né? Que demonstração de amor mais linda. Ele encostou a cabeça no túmulo caixão, ali, né? No caixão né? também, Porque tinha depois tentou um ir- veículo e o Foi, caixão estava foi. dentro e ele deitou. Coisa mais linda, né? Coisa mais E, linda. e a gente, hein? Queria falar um pouco com você sobre Então. isso. Essas situações e essa vida que a gente vive hoje, eu acho que redes sociais, eu vou dar aqui o exemplo do WhatsApp, eu acho que é excelente, facilita muito a vida da gente, até para trabalhar, eu acho isso ótimo. Mas isso me traz um certo medo, porque a gente deixa de ligar no aniversário, a gente deixa de receber uma ligação no aniversário, a gente deixa de almoçar porque, eu mandei um WhatsApp e tá Sim, tudo tá certo. feito. A gente tem que tomar cuidado com isso, não tem, professora? Toda relação, né? Seja ela de amizade, seja ela de parceria no trabalho, requer aí um tempo, um cuidado, né? É realmente você cultivar aquilo. E com essas redes sociais, não apenas o WhatsApp, mas todas as formas a gente se comunicar virtualmente, facilita e você exige menos tempo da gente. E aí a gente acaba, infelizmente, cedendo. O que a gente deve fazer? Eu queria te fazer duas perguntas. Uma é sobre propriamente os animais. A gente sabe que as pessoas, inclusive, estão tendo bem menos filhos, né? Não querendo ser redundante, mas a gente tem tido bem menos filhos. O número de filhos hoje é muito menor nas famílias. E muitos casais optam, e eu conheço casais que optaram, não vamos ter filhos e vamos ter animais. Eu acho que a gente também pode ir para uma vertente perigosa, porque a gente não pode humanizar essa relação com o animal que não é humana, substituir, né? Fala pra gente. Não tem como substituir, por quê? Você vai, de qualquer forma, você vai ter que estabelecer relações. Não tem como, o homem não é uma ilha, isso né? É um ditado popular, e de fato não é. Não tem como você viver isoladamente, sozinho. Você precisa de companheirismo, você precisa manter relacionamentos, até por questões, não apenas questões emocionais, mas questões práticas, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas necessidades práticas. Então, não dá para a gente substituir. Para o animal, ele vai te dar amor, ele vai te dar carinho, mas ele não vai conseguir te atender nessas outras necessidades mais práticas. Então, impossível a substituição. Nós temos que aprender a lidar com isso. Nós temos que voltar a estabelecer relacionamentos. E, professora, eu queria até te perguntar sobre isso no mundo corporativo. Embora a gente viva um momento complicado no Brasil, eu queria perguntar sobre isso no mundo corporativo, porque a gente tem visto uma ascensão muito grande das mulheres, eu estava vendo bem essa ascensão das mulheres, e um dos principais motivos que eu escutava vários executivos falarem é a sensibilidade, o olhar no olho. Seu filho está passando mal, vai para casa mais cedo hoje. Aconteceu um problema com a sua esposa, não tem problema, eu te libero, amanhã você fica um pouquinho a mais. Sim. Essa humanização, eu não estou falando que os homens não trazem, mas que é mais latente na mulher, né? O que você acha dessa relação? Então, nós ganhamos realmente, eu sou de uma geração que a mulher ainda estava em transição entre ficar em casa e trabalhar, né? Hoje, a geração mais atual que está aí no mercado, ela já sabe, ela já vai. Vai fazer as duas coisas, já vai fazer, não tem jeito. Então, assim, eu vi essa transição. E as empresas, de fato, muitas empresas ainda estão dando preferência à mulher. Embora os homens, eles tenham melhorado bastante. Em função dessa exigência do mercado, os homens têm desenvolvido, porque é uma questão de desenvolver, é um cuidado que você tem com o humano, com o outro. Então, os homens também estão trabalhando esse aspecto. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda temos uma vantagem porque nós somos mulheres, porque é uma característica realmente feminina. E quando a gente fala do mundo corporativo, todo mundo quer sua parte em dinheiro, eu sei. Mas muitas pesquisas apontam que bem-estar é até mais importante do que dinheiro para um funcionário, né? Sim, mas existem pesquisas, muitas pesquisas, desde Taylor, que Taylor, né, ele não via o ser humano
nos seus processos, nos processos produtivos da empresa. De lá para cá, depois que entrou as escolas humanas, o ser humano passou a ser um foco maior. E sem dúvida nenhuma, um ser humano melhor atendido, mais feliz, ele vai produzir mais. Agora, professor, outro tópico que a gente fala aqui que me chama a atenção é a tal da reciprocidade. É lógico que a gente sempre repara quando faz alguma coisa para alguém e o outro não vem à altura, não te responde à altura. Mas será que a gente repara quando a gente não responde à altura do que o outro fez por nós? Pois é, uma questão de sensibilidade, né? Essas questões humanas têm sido deixadas um pouco para trás. Nós temos deixado de cuidar disso. Mas é importante, né? É importante você agradecer um favor, né? E assim, agradecer um favor não só com palavras, mas estar aberto para dar essa reciprocidade no momento que aquela pessoa precisar. Exatamente. Porque somos humanos e precisamos, nós não sabemos a hora, o momento em que nós precisamos de ajuda. Hoje você está se doando, amanhã alguém talvez tenha que se doar por você, Alguém né? pode estar se ajudando. Então, assim, é necessário que a gente tenha esta sensibilidade. Porque é uma questão de sensibilidade, você parar e falar, opa, peraí, agora é minha vez, né? Eu recebi, agora é minha vez de me doar, de ajudar de alguma forma essa pessoa. Como coach e professor universitário, eu te faço essa pergunta. As novas gerações, esses mais jovens, qual que é o pensamento deles, na sua opinião, pelo que você vivencia em sala de aula e no dia a dia, até nos atendimentos de coach, qual o pensamento dessa nova geração a respeito de companheirismo e reciprocidade? Então, essa nova geração, ela está vindo extremamente conectada, muito conectada, né? Isso é uma preocupação, porque você percebe as relações, elas precisam ser muito fortes para despertar alguma coisa nessa nova geração. E, infelizmente, nós não vivemos constantemente de fortes relacionamentos. Eles precisam ser fortalecidos. A coisa não acontece, né, de uma hora para outra. Então, eu percebo, assim, essa nova geração, ela tem tanto quanto dá, como nas anteriores. Mas ela está se satisfazendo de forma virtual. Essa geração está perdendo, na verdade, o tempo que ela está ali focada, que eu falo, com a cara no celular, ela está deixando de ver o resto. De interagir com a vida, De interagir, né? Exatamente. A vida está passando. Isso a gente percebe quantas vezes a gente já falou sobre isso aqui, você já vivenciou ou já até fez. Você está no almoço com aquela amiga que você não vê há um tempão, as duas no celular. É uma coisa quase incompreensível, porque você conseguiu um horário para vocês se verem e vocês estão no celular. Eu não entendo muito isso. As pessoas às vezes não me entendem e falam, já que eu te mandei um WhatsApp de manhã, você só viu à tarde. Eu tô aqui com o celular porque eu tô trabalhando, eu tô olhando as mensagens que as pessoas estão mandando. Mas eu, de fato, eu não fico o tempo inteiro conectada, respondendo. Eu prefiro essa relação tete-a-tete. E eu vou falar que eu sou um pouco... as pessoas geram um pouco de preconceito, as pessoas elas excluem um pouco, sabe? Se ele respondeu, eu te mandei um convite virtual porque você não viu. Eu falei, vi convite virtual porque não me ligou, gente. De fato, você acaba passando por uma pessoa desconectada. É verdade, olha só, no sentido louco da palavra, né? Está totalmente desconectada, fora do ar, né? Está out. Exatamente. E com certeza você vai acabar aí atraindo o preconceito. É impressionante, né? E aí, como é que a gente trabalha, na sua opinião, essa linha do não deixar de estar conectado, mas não exagerar a ponto de deixar de ter relação? Então, tudo na vida exige, né, na verdade, equilíbrio. O que nós precisamos é buscar esse ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio pode não ser o seu. Então, cada um tem que definir qual é o equilíbrio disso. Até que ponto eu posso ficar conectado na internet, mas também dar atenção ao que está acontecendo na minha casa, ao que está acontecendo, né? Porque eu digo isso assim, numa família, com filhos adolescentes, por exemplo. O adolescente, se você deixar, ele vai ficar constantemente conectado. Então, até que ponto isso é saudável? Você, como pai, como mãe, até que ponto isso é saudável você permitir, né, essa doação virtual do seu filho? Então, eu acho que tem que buscar esse equilíbrio. Vamos continuar no mundo virtual? Vamos, porque é legal, porque é bacana, né? Os amigos estão lá. Opa, mas agora vem pra cá, vamos conversar? Vamos almoçar? Vamos deixar o celular? Vamos conversar? Encosta o celular? Eu acho que é necessário pontuar isso dentro de casa. Essa troca, né? Sabe, professora, outro dia eu ouvi uma pregação lá na minha igreja, o pastor estava falando que ele resolveu dar uma olhada em quanto tempo ele ficou conectado no WhatsApp. E daí ele viu lá o tempo, e daí ele pensou, nossa, eu não passei nem metade desse tempo orando. E daí eu vou estender isso
Para quanto tempo a gente passa orando ou lendo a Bíblia? Para quanto tempo a gente passa com as pessoas que realmente importam? Será que a gente não está mais tempo nas redes sociais? Eu sei que muitas vezes é para trabalho, né? Aí você fica no horário de trabalho. Amanhã a gente vai até falar sobre desconectados fora do horário de trabalho. Mas falando sobre o que você faz na vida, o bate-papo, o grupo, o vídeo que você assistiu, a música que mandaram. E às vezes você mora com a sua esposa ou com o seu marido e depois reclama que a relação está difícil, mas você não passou o tempo conversando com eles que você passou no WhatsApp. Você não está alimentando a relação. E o diálogo é tudo, né? Com certeza, com certeza. Senão você perde, você vai perder o melhor. Você vai perder o melhor do relacionamento. Que é o diálogo, é essa relação, né? Não é? Professora, qual é a grande lição que essa história do cachorro que foi atrás do morador de rua, do seu dono, deixa para nós, na sua opinião? Ai, olha, eu acho tão lindo, que não é o único, nós, vira e mexe, a gente vê essas histórias aqui, na por internet. exemplo, em São Paulo, se a gente passa aqui na rua, no centro de São Paulo e vê os moradores de rua, praticamente todos têm o seu cãozinho que vai acompanhando, que não foge. E o que é interessante, falando sobre a reciprocidade, é que muitas vezes esse morador de rua poderia ser qualquer proprietário do cãozinho, do bichinho de estimação. Mas eu tô falando do morador de rua especificamente. Ele divide, às vezes, o que ele tem. Se ele tem um pão, ele divide esse pão com seu cãozinho, né? Disso tudo, o que eu acho o que mais me chama a atenção, a mim que trabalho, né, com o desenvolvimento humano, é justamente esse aspecto do cidadão, esse senhor, ou como outras histórias que a gente vê na internet, de casos de pessoas que não ganham, não tem nada. E o pouco que tem, ele divide com o animal. Eu vi um caso de um senhor que tem mais de 30 cães e ele consegue alavancar ali R$400 de renda, ele gasta R$200 em ração. Então, assim, é isso que me chama a atenção. Quando eu vejo isso, eu falo, puxa vida, a humanidade ainda tem solução. Eu ainda acredito no ser humano, ok? Quando você vê, você fala, não, o ser humano, ele é muito lindo, ele é muito completo, ele tem como se doar. Então, neste momento, eu falo, puxa vida, que bacana. Tem jeito pra gente, Tem jeito, né? tá? Muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, Quem quiser entrar em Jaqueline. contato, tem um e-mail, que é soniarvsacramento@gmail.com, facebook.com/soniasacramento e o Instagram é @soniasacramento. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? querida, Uma pelo ótima convite, tarde. viu? Gente, amanhã a gente bate papo justamente sobre a lei da desconexão. A gente vai falar sobre aquela lei que foi aprovada na França e estão querendo trazer ela aqui para o Brasil, viu, gente? Ouvi falar. Você já imaginou se você não pudesse falar de trabalho na rede social, responder um e-mail, WhatsApp, fora do horário de trabalho? Isso é bom? Você dava conta? Será? A gente conversa sobre isso amanhã, tá? Será que existe o hormônio da felicidade mesmo? A gente já ouviu tanto falar, né? Sobre endorfina e outros. E aí, funciona, não funciona? Como liberá-los da maneira correta? A gente bate papo sobre isso também amanhã. E ainda tem conversa sobre o teatro como transformação social. Preparado tudo com muito carinho. Então, tô te esperando amanhã, às 2h05 da tarde, aqui no nosso programa. Um beijo grande, fica com Deus, uma excelente tarde. Tchau!